Então vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso produto, do nosso cadastro de produto. Né? Na última aula eu tinha feito o apresentado, o index, certo? O index, e colocando o glue lá, tá? Com as informações, né, de inserção. Então o que eu vou fazer agora é só terminando de fazer uma arte aqui no nosso cadastro. E aí a gente parte para apresentar, ok? Então o que eu vou fazer aqui é adicionar os campos requeridos do nosso cadastro, tá? Para mostrar como é que é feita essa interação, tá? Então, para a gente fazer a ideia do campo requerido, a gente vai colocar alguns atributos, né? Aqui no nosso input text e vai adicionar o message, que também é um descarregador de mensagem como o glue. Só que o message ele é um descarregador de mensagem individual, certo? Diferente do glue que mostra todas as mensagens que são enviadas, tá? Então, para a gente poder utilizar o nosso message, a gente vai ter que colocar alguns atributos aqui no input text, tá? O primeiro deles é esse camarada tem que ter um ID, tá? Eu gosto de usar esse padrão para campo de texto, colocar o txt e o nome dele. Então tá assim, o txt nome. Não é obrigatório você fazer isso, tá? Você faz se você quiser. Se quiser botar outro nome como texto, nome e assim por diante. Mas eu gosto de usar esse txt, ok? E aí a gente vai ter mais dois outros atributos, que são required. Para dizer assim, ó, se ele for required true, bota aqui, required true. Por padrão ele é required false, tá? Isso significa dizer que, a partir de agora, se eu apertar aqui no comando cadastrar, tá? A requisição só é enviada se esse campo tiver preenchido, ok? O outro é o message. É o required message, tá? Então aqui eu vou colocar ó, um nome, o campo nome é requerido. Então, campo nome é requerido, ok? Então, feito isso, a gente vai colocar aqui o nosso p-message. Tá aqui, ó. Ok, p::message. Tá? Esse camarada ele tem um atributo chamado for, em que a gente vai colocar aqui o nome desse cara aqui, tá? Que é o txt nome. Eita, peraí, acabei. Então tá aqui, txt nome. Existe uma coisa que precisa se dizer sobre o ID dos campos, tá? Embora esse campo aqui eu tenha colocado txt_nome como ID, mas o ID real dele não é txt_nome, certo? Ele depende do formulário dele, ok? Eu não vou entrar nesse assunto agora, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou logo deixar claro que se um elemento ele está fazendo referência ao irmão dele, ele pode utilizar dessa forma aqui, tá? Mas se esse message estivesse fora desse for aqui, ó, estivesse aqui fora, eu não poderia referenciar ele dessa forma, certo? É uma coisa chata de JSF, que ele tem um padrão diferente de identificação dos elementos, tá? Isso é uma coisa que não é muito legal, até mesmo porque todo elemento ele deveria ter um ID único, certo? Ou seja, um ID não poder ser repetido em outros elementos, tá? Isso também não é possível no JSF, mas o JSF traz aqui uma forma de identificar os elementos de forma diferente, ok? Então aqui é o básico que a gente vai fazer com esse message aqui, ok? Eu vou colocar aqui 3 colunas, porque quando eu adiciono um message, eu adiciono um novo elemento à nossa tabela, certo? A tabela aqui fica lá no painel grid, tá? Então, se eu não disser que ele vai ter 3 colunas, ele vai pegar esse message e vai colocar na coluna, na próxima linha, na primeira coluna, certo? O que vai deformar nossa tabela. Eu posso mostrar para vocês, colocando 2 aqui depois, só para ver como é que fica, tá? Então, vamos colocar no resto. Então, vamos dizer o seguinte, ó, digamos que eu queira que a categoria ele também seja obrigatória. Então, vou colocar aqui, ó, require true, required message, vai receber aqui, ó, o campo marca é obrigatório. Lembrando que eu tenho que colocar o ID aqui.
Ó, o avião passando. Aqui TXT marca. E aqui, ó, eu vou colocar o pmessage, tá? E vou colocar o for aqui. Então tá aqui TXT marca. Beleza. Vamos ver como é que funciona. Vamos dizer assim que os demais campos eles não são obrigatórios, apenas esses dois, tá? Então eu vou executar aqui. Como o servidor está parado, ele vai demorar um bocado para executar. Vamos executar. Agora vai. Então beleza, executou, tá abrindo aqui, tá? Aí vocês já viram que aconteceu alguma coisa estranha aqui, né? Que ele está muito deformado. Por quê? Eu falei para vocês que eu ia colocar aqui o terceiro elemento, né? E aí coloquei um message aqui, mas não coloquei nada aqui, certo? Então, o que foi que aconteceu? Ele colocou a descrição aqui, ó, tá? A categoria aqui, colocou o camarada, aí como são 3 colunas, ele pegou aquela descrição e jogou para cá. E aí jogou o meu p-editor aqui embaixo e o resto ele não preencheu, tá? Então uma forma da gente resolver isso é colocar um elemento vazio aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, um h, dois pontos, output text, sem nada. E a mesma coisa fazer embaixo, tá? Para que a gente resolva esse problema. Pronto, quando a gente executar lá de novo, ó, a gente vai ver que ele vai estar direitinho. Aí vai que o campo aqui está sem nada, certo? Porque é aqui onde vai estar o nosso message. Então quando eu mandar cadastrar, ó, então eu mandei cadastrar, mandei para mostrar que ele não estava cadastrando, tá? Para dar o erro, mas aí ficou faltando uma bobagem, tá? O campo ele precisa ser atualizado para poder mostrar que o erro aconteceu, certo? Então o que é que vai ser necessário é pedir para que o formulário seja atualizado no momento que o botão for chamado, tá? Então para fazer isso a gente vai colocar o atributo update. Esse atributo ele vai estar presente nos command boots, command link e nos elementos Ajax, tá? Então não é todo elemento que vai ter esse update não. Então eu posso aqui no update atualizar um elemento específico, como esse camarada aqui que eu coloquei aqui form cadastro como ID dele, tá? Para isso é só colocar form cadastro ou um elemento do contexto da página, tá? Então eu posso colocar aqui @form e ele vai atualizar o formulário, certo? Então eu vou executar aqui para mostrar como é que funciona esse processo, tá? Quando eu mandar cadastrar aqui, ó, aí ele mostra aqui a mensagem de erro, deixa o campo vermelho e coloca aqui a mensagem que eu coloquei lá. Né? O campo marca é obrigatório, tá? O campo não é obrigatório. Se eu colocar só um aqui, ó, mandar cadastrar, ele vai e coloca no outro, beleza? Se eu colocar nos dois, ele vai e cadastra. Esperar um pouquinho. E aqui se cadastrou, pronto, cadastrado com sucesso. Então é isso. O cadastro foi feito, né? Vou mostrar aqui no banco de dados, ó, foi cadastrado, tá? Então a gente finaliza essa parte do cadastro. A gente vai fazer outra página de cadastro mais à frente, quando eu estiver trabalhando com o Bootface, mas por enquanto vai ser isso. Então na próxima hora eu faço apresentar e a gente vai termina o CRUD de uma forma bem básica do nosso produto, ok? Então até a próxima, valeu!